No vídeo de hoje é uma receita de um recheio de frango cremoso de dar água na boca. Com essa receita você pode rechear tortas, salgados assados, pães ou até mesmo lasanha. Eu fiz aqui em casa essa receita e usei neste pão que ficou delicioso. Eu começo a receita com 500 gramas de peito de frango, só que antes eu coloquei um fio de óleo na panela e assim que aqueceu eu já coloquei 2 dentes de alho ralado, uma folha de louro para poder dar sabor, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de páprica defumada, um pouquinho de pimenta do reino, mais ou menos aí meia colher de chá, orégano que é totalmente a gosto, e aqui eu coloquei um pouquinho de sal. Sal não coloquei a quantidade porque é totalmente a gosto, então é só colocar de acordo com o seu paladar. E agora eu vou refogar o peito de frango com todos esses ingredientes. Só que eu vou deixar selar bem, tá? De todos os lados. Então aqui eu mexo até o frango ficar selado. E com o frango já selado, agora eu vou colocar um pouquinho de água, né? Somente até cobrir o peito de frango. Aí eu já tampo a panela assim que começar a dar aquele chiado, né? Da panela de pressão. Eu conto aí uns 15 minutinhos ou então até o frango ficar bem cozidinho. Bom, pessoal, o frango já cozinhou. Essa água do cozimento, como ela tá cheia de sabor, eu vou deixar reservado para utilizar no final da receita para a gente dar ponto no recheio. E para desfiar o frango, eu vou colocar na batedeira para ele ficar bem desfiadinho, tá? Eu quero que ele fique bem desfiado mesmo. Mas se você quiser, pode desfiar a mão da maneira tradicional, utilizando aí 2 garfos, ou então só mesmo sacudir a panela de pressão. Prontinho, o frango já está bem desfiado. Eu vou começar agora a fazer o recheio. E para fazer o recheio, em uma panela eu coloco um fio de óleo, tá? Eu já coloquei aqui. E assim que esse óleo aquecer, eu já coloco 3 dentes de alho ralado e vou deixar ficar levemente dourado. Então vocês não podem deixar dourar demais, porque senão acaba que o alho fica com aquele gosto amargo. Meia cebola picadas em cubinhos. E assim que murchar um pouquinho, eu já vou acrescentar uma colher de chá de colorau, peito de frango desfiado, 2 colheres de sopa de extrato de tomate ou você pode colocar também molho de tomate. E aqui tá uns segredos para esse recheio ficar bem cremoso. Então eu misturei 300 ml de água, tá, do cozimento que eu havia deixado reservado no início da receita, com 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E aqui eu vou colocando essa água aos poucos até chegar no ponto certinho. Então eu coloco um pouquinho de água, tá? Dessa mistura de água com farinha de trigo e mexo um pouquinho. E para ficar ainda mais cremoso, para dar mais ponta ainda nessa cremosidade, eu vou colocar requeijão. Requeijão também eu vou colocando aos poucos. Então aqui você vai dar ponto tanto com a água do cozimento, né, junto com a farinha de trigo, quanto com o requeijão. E aqui nessa etapa vocês já aproveitam para poder acertar o sal, que a gente coloca um pouquinho de sal no momento do cozimento, né, do frango, mas às vezes a gente precisa acertar no final da receita, porque a gente acaba que coloca água, né, apesar que a água ela tá saborizada, mas coloca outros ingredientes. Então vocês deixam para acertar aqui no finalzinho. Por último, eu coloco o milho verde. Coloquei meia lata, mas se você quiser, pode colocar uma lata inteira. Pode adicionar também azeitona, tá? Eu não coloquei azeitona aqui nessa receita porque eu particularmente gosto mais quando é em tortas ou então em empadão. E se você estiver gostando da receita, não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo para me ajudar a continuar gravando vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, então eu transferi o recheio para essa travessa. Vou deixar esfriar para eu utilizar neste pãozinho, que inclusive eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo. Então eu não ensinei aqui nesse vídeo como fazer esse pãozinho, porque senão ia ficar muito longo, tá? E o objetivo foi ensinar como que eu faço o meu recheio de frango. Então o recheio fica assim mega cremoso e muito saboroso. No final desse vídeo e na descrição eu vou deixar algumas opções de pão e de salgado que dá para fazer usando esse recheio. Então espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like.